Olá, sejam todos muito bem-vindos a mais um episódio do I Love Beamcast, aquele nosso podcast que fala sobre transformação digital, inovação, como que a gente transforma esse avanço tecnológico, metodológico, profissionais, carreiras, organizações que estão na vanguarda, em impacto na sociedade. Então, hoje, estou aqui com meu parceiro Lucas. Lucas, firme? Grande Júlio, firme? Bom demais? Tudo bom. Ó, eu, Júlio, estou aqui... óculos, cabelos grisalhos, pretos indo para grisalho, uma blusa azul marinho, escrito I Love Beamcast. Tenho 45 anos e hoje a gente tem um convidado mais que especial sobre um tema também daquela nossa dinâmica da segunda temporada de trazer verticais, né? Trazer profundidade em alguns mercados. Hoje a gente tem um convidado especial, hein, Lucas? Não, especialíssimo. Aqueles que têm muito para conversar, acho que a conversa aqui vai ser super produtiva. Mas já me apresentando, então, eu sou o Lucas, tenho 43 anos, sou careca, né? Poucos cabelos castanhos na cabeça, olhos castanhos, uso óculos. Sou branco e tenho também aqui a camisa do I Love Beamcast, que é azul, né? Com o texto escrito e uns detalhes também, linhas geométricas, né? Azuis mais claras. Muito bem, aqui sem me alongar, naquela linha de a gente apresentar o nosso convidado sem dizer o nome, né, para que ele próprio possa falar. Ele é engenheiro civil com aperfeiçoamento em regulação de serviços públicos, é profissional certificado pelo CP3PF em modelagem de PPPs e concessões de serviços públicos pela APMG e Banco Mundial. Também acumula, você vê que a pessoa está trabalhando em várias frentes diferentes, né? Assim, acumula o papel também de governador do Conselho Mundial da Água, é presidente nacional da ABS, que é a Associação Brasileira de Engenharia Sanitária e Ambiental, e de quebra ainda é membro do Conselho Estadual de Saneamento na Conesan São Paulo. Marcel, um privilégio tê-lo aqui para conversar conosco, seja muito bem-vindo. Obrigado, Lucas, obrigado, Júlio, pelo convite. Eu sou Marcel Sanches, estou aqui nesse podcast com vocês usando uma camisa xadrez, branco e azul, né? Sou branco e tenho cabelos castanhos com um leve topetinho, assim, né? Que ele é um sinalizador do meu humor. Então, estou de bom humor hoje. Boa. Obrigado pelo convite. Não, nós que agradecemos. Marcel, se a gente fosse contar assim para quem está nos ouvindo, o nosso público ele é muito diverso, ele vai ter desde o estudante que está começando a pensar em fazer um curso de engenharia, de arquitetura, até um diretor de empresa já consolidada que trabalha com BIM. Se a gente fosse contar para essas pessoas quem é o Marcel, como que foi a jornada, desde o início lá quando começou a pensar em fazer engenharia, até hoje num cargo de diretor numa das maiores empresas de saneamento do mundo. É uma jornada, Lucas, né? Eu estou já militando no setor há mais de 20 anos, né? Eu comecei a minha carreira como técnico em edificações, né, em escola técnica estadual, aqui em São Paulo, fiz a famosa escola técnica Getúlio Vargas, ali no Ipiranga, né, me formei em 1998 como técnico em edificações e ali comecei a dar os primeiros passos aí em direção à engenharia. Ali teve uma decisão importante, né, que o técnico em edificações tem uma visão, né, mais abrangente, ele pode andar ali para a área da agrimensura, ele pode andar ali para a área da arquitetura, ele pode andar ali para a área da engenharia. Tem uma base, ele dá uma base de conhecimento. Uma base técnica, né, e é onde eu decidi ali que eu ia seguir uma carreira técnica, né, e olhando para a engenharia, né. Eu me aventurei na arquitetura, né, trabalhei no escritório de arquitetura por bastante tempo, né, aprendi toda essa parte de projetos, desenhei muito em prancheta, nós estamos falando de BIM hoje, já, imagina se eu tivesse isso lá atrás, eu ia ser tão feliz, né, a gente, papel, manteiga, né, depois passar para o vegetal, normógrafo, coisa aí que o pessoal vai ter que pesquisar na inteligência artificial no Google para ver o que é, mas era assim que eram feitos os projetos, então dali... trabalho bem manual, né? Eu me lembro o primeiro AutoCAD 12, né? DOS, cara, negócio que mudou a vida, assim. E trabalhei muito na área de projetos, mas a minha jornada sempre foi mais direcionada, né, à execução, provavelmente de planejamento, projeto e execução. Então, acabei aí, cursando engenharia civil, né? Me formei engenheiro em 2004. Né, e me aventurei depois na área de geotecnia, ainda nem estava no saneamento, né? Geotecnia, para quem não sabe, é túnel, movimento de terra, estrada, né? Que são obras de infraestrutura pesadas, né? E você sabe, no Brasil, nem sempre a gente tem esses ciclos de investimento, são ciclos de investimento que não são perenes, né? E aí eu falei, será que vai ter túnel todo dia para fazer, né? Será que ia ser uma boa área, né? E comecei a pensar nisso, né? E nessa época, quando eu me formei, eu fui trabalhar na Prefeitura de São Paulo, né? Eu prestei um concurso público ali na época.
e fui trabalhar na prefeitura, né, e assumi ali uma gerência, né, de gestão de áreas de risco. Então eu cuidava de toda a parte de defesa civil que envolvia extravasamento de córregos, né, solapamento de margem de córregos, escorregamento, com aquelas tragédias que a gente vê na televisão em São Paulo. Eu era o cara com o meu time ali que tinha que ir dar conta daquilo. Pô, vamos ter que fazer muro de arrimo, vamos tirar as pessoas daqui, vamos conter a encosta, né? E foram 5 bons anos ali que eu fiquei. E aí apareceu um dia, a gente tinha uma relação com a Sabesp, eu estava na prefeitura, né? E a gente tinha lá um programa conjunto que era o chamado Programa Córrego Limpo. O Programa Córrego Limpo foi uma primeira atuação conjunta, né, da Sabesp com a Prefeitura de São Paulo. Eu estou falando aqui de 2008, pessoal, são quase 20 anos atrás. Né? E aí esse programa foi um programa que me trouxe para a Sabesp, né? E eu comecei a me envolver com saneamento, né? Eu já tinha ali toda a parte de drenagem, né? Porque as áreas de risco tinham ali essa confecção. Então eu acabei aí prestando um concurso público. Na época a Sabesp era uma empresa pública ainda, né, controlada pelo Estado, e troquei de carreira, né? Troquei de carreira, saí da Prefeitura de São Paulo e entrei na Sabesp como engenheiro, e aí passei, né, toda uma jornada, tô lá há mais de 15 anos, então comecei como engenheiro, né, trabalhei na operação, trabalhei no planejamento, né, fui o head de regulação da companhia por 8 anos depois, né, e hoje estou como diretor de planejamento de projetos de engenharia aí numa jornada fantástica, né, como principal missão é entregar o que a gente chama aí, né, da universalização, ou seja, garantir que cada cidadão aí tenha água e esgoto, né, encanada, tratada, né, entregue, coletado o esgoto e tratado 100% devolvido para a natureza. Então, é um orgulho trabalhar numa condição dessa, né, um alinhamento de propósito, eu acho, que é muito bacana. Então, incentivo aí os que estão nos vendo e nos ouvindo, né, que os próximos engenheiros sanitaristas são muito bem-vindos, porque é um setor hoje que, né, diferente do passado, hoje é o setor, acho que, mais pujante da infraestrutura, né, e o saneamento tem sido aí a bola da vez, né, então nós estamos numa jornada de transformação. Vamos falar bastante disso daqui a pouco. Eu vou aproveitar esse gancho seu e quando você fala de mudança geracional, então imagina uma geração que fazia no papel, na prancheta, e você faz parte, né? Assim, a nossa geração faz parte de quem ainda vivia o analógico, que já tinha uma tecnologia que, por definição, já era meio. A gente teve a introdução à digitalização dos processos e a tecnologia continua sendo meio. Só que hoje a gente tem uma aceleração da disponibilização de tecnologia, que eu estou falando de uma transformação digital, que ela sai de uma discussão não só operacional, ainda mais falando de planejamento, e vai para uma discussão estratégica. Perfeito. Como que hoje você vê a disponibilidade dos status tecnológicos para uma discussão estratégica de saneamento? Júlio, é outro mundo, como eu falei para você. Se há 20 e poucos anos atrás, né, quando eu comecei a carreira, a gente tivesse o ferramental que a gente tem hoje, certamente a gente faria mais e mais rápido e melhor, né? Sem demérito ao passado. Eu acho que a evolução, né, a tecnologia veio para apoiar. Eu estava aqui contando para vocês que eu aprendi a fazer projeto na prancheta. Foi assim, a gente foi forjado assim. Depois veio o AutoCAD, que, meu Deus, era uma prancheta eletrônica. Cara, hoje nós estamos falando de modelos, né, que nos permite planejar cada etapa da obra, ser mais assertivos, né? Reproduzir padrões de sucesso, né? Evitar retrabalho. Então, acho que é uma mudança, né, tecnológica que apoia, em termos de processo, toda essa trajetória. Acho que a engenharia nacional hoje, né, aplicada aqui à indústria da água e do saneamento, é outra, né? Eu não tenho a menor dúvida que a gente tem uma alavanca de valor aqui importantíssima, não só para as empresas, mas para os profissionais que estão, né, atentos e atualizados nesse novo mundo. A gente ainda tem alguma disparidade. Hoje eu, como diretor na Sabesp, tenho uma visão do mercado de São Paulo, aqui onde a gente atua basicamente, né? E a gente tem níveis de parceiros diferentes ainda, né? O BIM, ele é uma premissa para nós indisponível. O BIM está na essência da estratégia, né? Falando aqui exatamente do tema do podcast. Mas eu não vejo ainda toda a cadeia de profissionais, fornecedores, né, voltadas a isso. Vou dar um exemplo concreto. Pô, a gente está fazendo modelagem, a gente está fazendo todos os projetos em BIM.
a gente ainda tem fornecedores, por exemplo, de insumos de equipamentos, né, de bombas, por exemplo, que não tem o seu modelo digital. Cara, como é que eu vou usar aquilo dentro do meu projeto se você não está atualizado? Então, acho que a gente tem aqui ainda uma jornada, né, de transformação digital do ecossistema como um todo. Eu vejo a Sabesp e as empresas operadoras de saneamento como indutores disso, né? A gente tem parceiros, como é o caso aqui da FF Solutions, que está com a gente há muitos anos, né? Está nos apoiando nessa jornada, e eu vejo isso como algo de médio prazo, não é de curtíssimo prazo. Essas mudanças tecnológicas, né, que são mais, vamos dizer assim, disruptivas, né, elas têm um certo tempo para serem amadurecidas, para as pessoas serem treinadas, para elas verem essa proposta de valor, porque o primeiro contato às vezes até assusta. Pô, cara, o que é isso? Ah, isso aí é um modelo 3D. Pô, é nada, nós estamos lá no 5D do BIM já tentando fazer o orçamento, né, oriundo já do modelo. Então, assim, é uma jornada de otimização dos próprios profissionais que passam a ser mais produtivos. A gente consegue, né, ter maior eficiência nesses processos. Então, eu acho que isso é uma condição, Júlio e Lucas, aí, irreversível, né? O profissional que nos ouve aqui, acho que se está pensando ainda se esse negócio funciona, se vai pegar, não tem essa dúvida, porque isso já pegou, isso já foi, né? Agora nós já estamos aqui na era da IA, nós já estamos acoplando esses modelos com outras coisas, estamos buscando aí otimizações em que a gente vai certamente dar um pulo em direção aí a maior produtividade, mais assertividade, menos retrabalho, o famoso ganha-ganha. Eu vou querer aprofundar esse tema de IA daqui a pouquinho, mas eu já estou pensando aqui que se quem tinha os melhores desenhos técnicos 2Ds estruturados, documentados, eu vou chamar aqui um pouco de metadado, havia padrões, migrou mais rápido para o digital, né? Porque você já tinha ali uma discussão de padronização. Agora, quem melhor tem esses modelos, quem melhor está lidando com a biblioteca comum de dados, quem melhor está lidando com esses ambientes, já vai migrar agora para uma discussão de algoritmos automatizados, redes neurais, machine learning. Então, você tem um acúmulo de ondas de tecnologia que você sempre aproveita a base que você tinha. Mas nós vamos aprofundar esse assunto. Isso aí. Marcelo, se você pudesse comentar um pouco com a gente, né, assim, eu concordo quando você falou, a Sabesp ela é sempre um indutor, né, da inovação, até pelo porte, pela complexidade dos projetos que ela executa e trabalha. Se você pudesse compartilhar um pouco com a gente desses grandes projetos que a Sabesp tem desenvolvido e que principalmente tem já esse motriz de BIM, seja para governança, seja para automatizar um processo, para melhoria de eficiência operacional ou para redução de tempo de um determinado processo. Aonde que a Sabesp tem atuado e que já está virando case ou já virou case e pode ser compartilhado aqui com a gente? Legal, Lucas. Acho que eu vou, se você me permite, voltar uma casinha atrás. Acho que como o público aqui é bem amplo, falar um pouquinho do setor de saneamento e aí eu acoplo aqui essa condição, né? O setor de saneamento, para quem não está vivendo ele, hoje ele eu brinco que é a bola da vez da infraestrutura, né? Eu, como presidente da ABS, né? A ABS é a Associação Brasileira de Engenharia Sanitária e Ambiental, tenho percorrido o país e tenho visto, né, o quanto a gente está evoluindo aqui, né? Então, o saneamento ele é uma indústria, né, de prestação de serviço público, tá? E essa indústria ela sempre foi dominada, né, pelas empresas estatais, pelas grandes empresas que vêm lá da década de 70 como um indutor, né, de política pública do governo federal que lá em 70 tivemos o Planasa, que era o grande Plano Nacional do Saneamento, que dizia o seguinte: se vocês, estados, quiserem o dinheiro da União, vocês precisam se organizar. Então vocês têm que ter uma empresa para prestar esse serviço, né, em formato organizado. Então aí nasceram as grandes companhias estaduais, a Sabesp em São Paulo, a Sanepar no Paraná, a SEDAI no Rio de Janeiro e aí por diante. Tá? Nesse movimento a gente tem um primeiro boom de investimentos do setor, lá na década de 70, financiado pelo governo federal via BNH. Isso depois se esvai e a gente entra numa segunda fase do setor de saneamento, né, ainda dominado pelas empresas públicas, né, por essa condição da prestação direta dos serviços. É importante que todos os nossos ouvintes aqui, né, e internautas que estão nos acompanhando entendam, o setor de saneamento é um setor de serviço público essencial.
é dever do Estado, né, prover essa condição em que a gente tenha saneamento básico como um dos pilares, é um direito constitucional, né, mas a forma da prestação desse serviço é decidida pelo titular, pelo dono desse serviço. E quem é o dono do serviço do saneamento no Brasil? É o município. Então, isso traz aqui, né, uma dificuldade, uma disparidade regional muito grande. Né? Por que o setor de saneamento é tão complexo? Por que ele ainda não está 100% acabado, todas as obras? Por que a gente ainda tem criancinha pisando no esgoto em várias regiões do país, até aqui em São Paulo? Porque ele tem essa conformidade, né, de pulverização da política, da indução disso. Então, os municípios eles passam a ser obrigados, em 2007, no primeiro marco legal de saneamento, uma lei federal, a 11445, que determina que os municípios têm uma relação contratual. Se você tem um prestador de serviço que é uma empresa, você tem que ter um contrato com essa empresa. Você pode definir se você vai prestar diretamente. Tem muitos municípios que até hoje têm empresas municipais, por exemplo. No caso de Campinas aqui, que é excelente, a Sanasa em Campinas e São Paulo, tem uma empresa municipal que é referência nacional. Você tem DAIs e SAIs, né, aqueles departamentos de água, mais ligados às próprias prefeituras, que fazem essa prestação do serviço direto. E você tem um terceiro modelo que ganhou muita força depois de 2020, por isso que eu tentei fazer essa introdução para dar o cenário. Esse terceiro modelo que traz aqui, só para concluir, em 2020, é a atração do setor privado. Então, hoje, o saneamento vive um boom de investimentos porque a gente fez uma alteração do marco legal em 2020, né? Hoje já estamos aqui com 6 anos, estamos em abril de 2026, com 6 anos desse novo marco legal, que está induzindo a participação do capital privado. Então, a Sabesp hoje, por exemplo, é uma empresa privada. Ela passou por um processo de desestatização de 2024 para 2026, aqui onde nós estamos hoje. Eu estou há 15 anos na companhia, né? Passei aí, tenho 45 de idade e estou há 15 na companhia. Eu passei por essas diferentes fases que eu estou citando para vocês aqui. Não a época do Planasa, né? Porque a do Planasa não era nem nascido, mas nasceu a Sabesp ali. Mas o que eu estou dizendo para vocês, hoje a gente tem um alinhamento de incentivos muito claro, com modelos muito mais maduros do que daquela época, né, para que a gente possa investir. Hoje a Sabesp, para vocês terem uma ideia, ela sai de um patamar ali de investimentos anuais em 2024 na casa de 5 bilhões de reais para 2025, já numa administração privada, na casa de 15 bilhões de reais. A gente triplica o investimento, a gente triplica a quantidade de obras, a gente triplica a quantidade de projetos. Para esse ano, a gente tem um investimento ainda maior, né? Ainda maior do que esses 15 bilhões. Então, é uma jornada de transformação, não é da Sabesp, é do setor. A gente tem uma abertura desse mercado, né? São leilões que aconteceram, a SEDAI no Rio de Janeiro, você tem a Corsan no Rio Grande do Sul, você tem a Sergipe ali com o pessoal da Iguá, você tem Maceió com a BRK, você tem a Egeia também. Hoje você tem grandes players nacionais no setor de saneamento atuando, né, de forma a levar a essa indução. A lei foi muito clara, Júlio, dizendo o seguinte: nós não vamos mais conviver com mortalidade infantil vindo de esgoto não tratado. Então o país inteiro tem a meta de coletar e tratar esses esgotos, 90% desses esgotos, até 2033, que é amanhã. São obras longas, são obras complexas, então a gente tem aqui uma jornada, uma missão coletiva muito, muito grande. E são modelos que estão sendo testados. A gente tem, como eu disse, os municípios como o decisor da política pública. O município decide se ele vai privatizar o serviço, se ele vai conceder esse serviço, se ele vai prestar diretamente. O que ele precisa é entregar o resultado. Então, essa dicotomia, né, entre público e privado foi algo que a gente ficou discutindo muitos anos, perdemos tempo nessa discussão, né? A discussão aqui nós precisamos ser eficientes. Nós precisamos levar 100% de água tratada, coletar todo o esgoto que se gera, porque a gente quer ter rios limpos, a gente quer toda essa jornada construída. Então, aqui em São Paulo, eu acho que a gente tem um exemplo aqui com a Sabesp, nesse porte de investimentos, e aí temos inúmeros programas que a gente pode explorar aqui com vocês, falando sobre disposição de códigos, sobre segurança hídrica, sobre eficiência operacional, e tudo isso com bastante inovação e tecnologia aplicada, né? Acho que talvez um dos principais programas, né, que foi de atuação forte da Sabesp é o programa Integra Tietê,
que acho que está muito no contexto do que você acabou de falar, Marcel. Perfeito. Se você puder contar um pouco para a gente o que é o programa, o que ele já tem atingido de benefícios, talvez até num contexto de que não é o único programa da Sabesp, né? Eu me lembro, por exemplo, do Novo Rio Pinheiros, também um de referência. Se você puder dar esse contexto para a gente. Então, Lucas, assim, qual é o principal desafio, né, que a gente tem aqui, olhando para a região metropolitana de São Paulo, que é o maior conglomerado urbano do país, né? A gente ainda tem um desafio de transporte do esgoto para tratamento, tá? O que foi a jornada, né? Isso acontece no mundo inteiro e no Brasil inteiro. Primeiro, né, até pela escassez de recursos que você tem, você leva água para as pessoas. Ninguém vive sem água. Então, aquela água é distribuída. Então, a cobertura de água hoje, né, é muito próxima do 100%. Nós estamos com 99,9%, né? Toda casa tem ali uma ligação de água. A gente tem uns desafios em aglomerados aí, informais, né, com comunidades em que a gente tem atuado fortemente para que a gente possa regularizar essas ligações. Ninguém vive sem água. Ele tem água, ele vai lá e furta a água de um cano da Sabesp, né? E a gente está nessa jornada de transformação com tarifa social para poder acoplar isso. Então a água está bem endereçada. O desafio é o esgoto. O Integra Tietê, ele se destina justamente a aglutinar essas ações, né, de complemento do sistema de esgotamento sanitário, e aí eu estou falando grandes coletores, tá? Porque as redes já existiam. A gente trabalhou muito forte em afastar o esgoto da casa das pessoas, para evitar doenças, né, de veiculação hídrica, doenças que se transmitem pela água e pelo esgoto. E para onde foi esse esgoto? Né? Foi para os rios. Então, a métrica visual dessa eficiência são rios limpos. Então, o futuro, né, da universalização, quando a gente chega lá num programa como o Integra Tietê, que tem um horizonte aqui até 2029, nós estamos falando aqui de mais de 500 quilômetros de interceptores de esgoto. O que é um interceptor? O interceptor de esgoto aqui em São Paulo é do tamanho dessa sala. É um diâmetro de 3 metros de diâmetro, imagina, né? Nossa, gigante. Gigante, para passar ali milhares de litros de esgoto por segundo. Nós temos uma população aqui de 12 milhões de habitantes só na cidade de São Paulo. Né? Nós temos aqui no conglomerado da região metropolitana mais de 20 milhões. Então, parte desse esgoto ainda não estava transportado para as estações de tratamento. Então, o Integra Tietê e o Pinheiros, Lucas, o que eles se destinaram a fazer? A complementar essa estrutura. A gente tem as redes finas que saem das casas e a gente precisa construir os grandes coletores, os grandes interceptores, que são obras gigantescas, são obras enterradas, que a gente precisa, às vezes, parar o trânsito de madrugada para fazer um poço, um shaft, que a gente fala, né? Métodos não destrutivos que a gente usa para poder minimizar essa interferência. Imagina, se a gente tivesse que escavar a cidade inteira, você consegue parar a Avenida Paulista, por exemplo? Né? Ali já tem o sistema, mas imagina isso em larga escala numa metrópole como São Paulo e isso no Brasil inteiro. Então, a indústria do saneamento foi sendo desenvolvida muito na plataforma de projetos, porque tudo isso se define antes, isso se define na fase de projeto, com ferramentas como a gente tem aqui hoje, para depois chegar numa fase de execução, onde a gente tem um Integra Tietê, por exemplo, olhando para esse horizonte de 4 anos, e a gente vai investir ali quase 10 bilhões de reais. Para quê? Para construir mais de 500 quilômetros de coletores, ampliar as estações de tratamento de esgoto, porque hoje elas não recebem todo o esgoto, elas precisam ser ampliadas para receber esse novo esgoto que está chegando, que vai deixar de ser lançado nos rios e vai passar a chegar na estação de tratamento e vai ser devolvido à natureza, ao rio, 100%. Aí nós vamos ter uma condição muito melhor. Você citou Pinheiros, Lucas, esse é um projeto que prova, né, que isso é possível. Eu falei do começo da minha história na Sabesp, que foi o programa Córrego Limpo. O programa Córrego Limpo são os afluentes, são os formadores dos grandes rios aqui de São Paulo, Pinheiros e Tietê. Por que a gente olha para isso aqui? Porque esse é o maior indicador de que as coisas estão dando certo, de que o esgoto está sendo coletado e tratado. Quando você tem vida de volta a esses córregos, que vão se transformar nos rios, você sabe que a gente está concluindo esse trabalho. Então, o Pinheiros foi a primeira grande vitória, vamos dizer assim, nessa bacia enorme, que é a bacia do Alto Tietê. O Pinheiros é um dos afluentes do Tietê. O Tietê nasce lá em Salesópolis, vai ter a sua foz lá no Rio Paraná, lá no interiorzão do estado. Ele é o principal rio paulista. Então, a obsessão da Sabesp, né, hoje, é por entregar esse rio despoluído. Pô, mas todo mundo fala, cara, mas isso é possível, já prometeram 63 vezes. Eu digo que é possível. É muito trabalho. Não é só esgoto que chega no rio, a poluição. Tem muito mais coisa. Você tem toda a carga difusa. Tudo que acontece na cidade, na chuva, vai parar no rio.
Tudo que acontece. O papel de bala que sai da janela do carro vai parar no rio. Né? Então, essa condição de construção coletiva, a gente ainda vai amadurecer muito. Mas com a retirada da carga orgânica do esgoto, a gente já percebe muita melhora. Hoje você anda no Pinheiros ali, a gente não tem mais cheiro. Sim. A gente tem uma ciclovia implantada. É perceptível. Com o uso daquela área, né, para a população se apropria disso. O exemplo do Córrego Limpo é muito legal, porque a gente percebeu que a população ela se apropria desses projetos. A gente tem valorização imobiliária. Você tem casas que antes estavam na beira de rios, ali de frente para os córregos, que eram desvalorizadas, que depois do rio despoluído valoriza 30%, 40%, 50%. Aquilo vira uma área de lazer. Enfim, o saneamento só tem externalidade positiva, gente. Investir no saneamento não tem contra, não é? Ninguém pode ser contra uma coisa dessa. O Marcelo, você me fez aqui pensar o seguinte. Essa é quase que uma... Vou chamar que é uma conclusão, mas é uma provocação que eu vou te trazer em cima do que você falou. Olha só. Há uma escala municipal com interação com escala estadual. No processo histórico de saneamento e de outras grandes obras de infraestrutura por uma esfera federal. A gente está falando sobre uma outra entidade, que são as bacias hidrográficas, que não respeitam essas políticas, essas barreiras administrativas. Segue uma lei da gravidade. Então, há uma discussão geográfica, física, química, de que eu preciso pensar em territorialidades diferentes do que há na nossa administração pública. Tudo isso para outras agentes, como você falou, por que eu não posso fazer tais intervenções que tem um trânsito que também gera um impacto? Qual a importância de eu ter simulação e um ambiente comum de trabalho no planejamento para lidar com essas complexidades? Exatamente, essa é a chave, né, para a gente poder lidar com tudo isso. Né? Hoje, trazendo para o ambiente aqui, né, que a gente tem de ferramentas digitais, é um processo indispensável, senão a gente não faz nada. Né? A gente vai, né, tem uma visão muito importante de chegar até o ponto dos gêmeos digitais. Né? Hoje a gente tem isso como uma visão de futuro. A gente não tem isso como uma realidade nas cidades brasileiras. Né? Mesmo a cidade de São Paulo aqui, que tem trabalhado bastante em conjunto com a gente tem o GeoSampa, que é um sistema, né, que a gente conversa muito. Esse casamento de cronogramas é muito importante, porque é aquilo que você falou. Em que condições a gente faz? Isso requer muito planejamento e concatenação dessas ações. A gente tem que compatibilizar tudo isso. Né? O exemplo que eu trago da parada do trânsito é um dos exemplos. Né? Imagina como é o subsolo de uma cidade como São Paulo, como Rio de Janeiro. Sim. Ali passa água, esgoto, gás, a água de chuva, né, drenagem. Então, assim, você tem ali algumas interferências, né? Vira e mexe, você tem um cadastro, né, que deve estar up to date, né? Que é o digital, bonito e tal. A gente tem o nosso sistema de informações georreferenciadas e tal, mas nem todos têm. E aí você fala, bom, aqui não tem nada, então vamos escavar. A hora que você escava lá, você acha um negócio da Congai, para a obra e tal. Então, assim, é uma condição complexa. Então, o que você falou, Júlio, é super importante. Acho que a base desse planejamento e para o futuro a gente ter essas simulações, principalmente envolvendo, né, a gente usa muito isso, a gente chama de modelagens, né, modelagens hidráulicas, né, com a tecnologia acoplada aqui que a gente tem. Mas a cidade inteligente, o Smart City, né, requer uma coordenação. Eu estou falando aqui de uma parte do serviço público, né, que é esse, eu acho que é o core da sua pergunta. A Sabesp estará preparada para isso. Mas e os demais, né, no entorno? A gente tem uma concessionária de gás, que também acho que tem um preparo muito bom, porque a gente tem muita interface com a Comgás, muita troca com eles. Né? A prefeitura está vindo nisso. Então, acho que, olhando aqui para São Paulo, tá, que é o principal mercado aqui, a gente vai chegar nisso no curto espaço. Mas eu ainda não vejo isso no Brasil inteiro. Eu vejo isso como ilhas de excelência, mas eu acho que a gente tem que ser indutor e buscar esse tipo de coisa. Tem poucos projetos. Uma vez eu estava num evento desses que falam sobre essas gêmeos digitais pensando para cidades e vi um projeto, era do Emirados Árabes, se eu não me engano, e eles estavam contando como eram e como eles fizeram a integração, e a discussão era a poluição visual e jogar os cabos elétricos ou internet subterrânea. Então imagina, tem isso, né? Tem a água, eu tenho esgoto, eu tenho estruturas, metrôs, e aí eu vou jogar toda a estrutura de fiação. Perguntei, como é que vocês fizeram isso? Ele falou, simulamos. Tudo simulado e uma visão orquestrada central. Perfeito. E aí foi a primeira vez que eu vi o conceito, a gente já falou de outros podcasts aqui, do SIM, que é o City
Intelligent Model. Então, além dessas complexidades de escalas que a gente falou, tem a complexidade das temáticas, né? Perfeito. Tem a visão da engenharia, mas tem a visão da mobilidade, eu tenho a visão ambiental, eu tenho a visão, enfim, bem legal isso. Eu acho que o ponto central é aqui, é aquilo que eu trouxe na minha fala, da coordenação. Esta coordenação, ela é do poder público municipal, ela é ali do ente de governo que traz todo mundo para essa mesa, né? E a COP, hoje nós temos tecnologia para isso, né? Cada empresa no seu nicho, no seu core, certamente tem aí o seu pilar, né? Como a Sabesp tem, e a gente consegue simular. A simulação, o gêmeo digital, vai evitar o retrabalho, né? Nós não vamos testar no campo para ver se deu certo e tal. Nós vamos ali, né, simular que se antes de escavar eu tenho uma rede. Então, a gente tem, né, núcleos de gestão de obras hoje, né, coordenados aqui, só para pegar um exemplo, pela Prefeitura de São Paulo, que estão indo exatamente nessa direção. A Sabesp participa de um assento ali e a gente tem uma central, né, que minimiza essas interferências em que a gente possa coordenar as ações para fazer e evitar acidentes e retrabalho, né? Bom, Marcelo, a gente estava falando aqui, né, desse papel de protagonismo da Sabesp, né? Tava lembrando enquanto você estava falando, a Sabesp inclusive ganhou o prêmio do BIM-Fórum Brasil, né, como destaque pelos grandes projetos, pelos cases em BIM que já tem desenvolvido. Mas eu queria te perguntar um pouco, e você já falou uma visão ampla de Brasil, mas eu queria te perguntar agora o Marcel como presidente da ABS, né? Como que você tem visto, especialmente no segmento dos partícipes da ABS, essa mudança e essa evolução tecnológica, olhando para a BIM ou até para as outras partes, né, que envolvem esse processo de transformação digital, um olhar de como é que a ABS está olhando para o futuro, como é que o Brasil está se desenvolvendo nesse contexto da ABS e até o que está vindo de fora, né? Eu tenho certeza que vocês, na Sabesp, por serem inclusive, né, a terceira maior empresa de saneamento do mundo, tem uma comparação direta e quase que natural com grandes empresas internacionais. Então, como é que vocês, nesses benchmarks, nesses contatos, têm visto do lado de lá e a relação com o que está sendo feito aqui? Vamos dividir, então, Lucas, em duas fases essa resposta, né? Vamos olhar para o Brasil, né? A Sabesp não é padrão para o Brasil, infelizmente. Não é. Ainda não é. Né? E acho que temos que ser um indutor dessa eficiência como líderes do setor, como a Sabesp sempre se portou, né? Para mostrar que é possível. Claro que o saneamento tem um problema de escala, tem um problema de governança municipal que vocês já tratamos aqui, né? Então a gente tem que respeitar essas dificuldades regionais, né? E as alavancas de investimentos. Os investimentos são vultosos para atingir a universalização. Nós estamos falando aqui, no caso de São Paulo, de 70 bilhões de reais de investimento. A hora que você abre isso para o Brasil, que não estão no mesmo nível de infraestrutura de São Paulo, antes, né? Que não estão em 100% de água, que estão lá em 0% de esgoto. Você leva isso para casa de trilhão. Então, os investimentos do Plano Nacional de Saneamento falam em casa de trilhão de reais, né? O governo federal, já há alguns anos, não tem aportado recursos no setor. Por isso, a reforma de 2020, para tentar atrair o setor privado, para trazer mais investimentos para o setor, criar segurança jurídica e dizer, cara, eu tenho aqui um setor que precisa de investimentos, eu vou te dar segurança jurídica, vão ter contratos que vão ser respeitados por 30, 35 anos, e então o privado vem para fazer os investimentos. Essa é a tese de hoje, tá? Mas quando eu olho para o Brasil, Júlio, eu ainda tenho um certo... Eu sou um otimista comedido. Tá? Eu sou um otimista por natureza, mas eu sou comedido. Eu não vou achar que nós vamos implantar o BIM no Brasil inteiro em 2 anos. Daí eu vou estar sendo leviano aqui com os nossos telespectadores, os nossos internautas aqui com vocês. A gente já tem ilhas de excelência. A gente tem empresas que estão plugadas nesse futuro. Mas a gente tem ainda gente fazendo projeto na prancheta, eu tenho certeza, no Brasil. Prefeituras que não tem sequer um engenheiro para poder dizer se a rede vai ter a profundidade A ou B, se vai passar ali ou aqui. Né? A realidade do Brasil, o Brasil é um país muito desigual ainda, infelizmente. Então eu acho que a gente ainda tem uma jornada, né, de aprendizado, né, do básico, né, de fornecer água com segurança para as pessoas, com qualidade, coletar e tratar esses esgotos. Esse processo de planejamento e gestão, eu acho que ainda precisa ser muito amadurecido, principalmente em regiões como nós temos lá no norte do Brasil, né? O Nordeste avançou bastante, mas são as regiões que tinham maior déficit, ainda tem o maior déficit de saneamento, né? Que requerem maior infraestrutura e que tem a menor densidade populacional. O saneamento é uma indústria de escala. Né? Por que aqui a gente consegue investir? Cara, o mercado da Sabesp tem 40 milhões de consumidores.
Nós temos aqui uma tarifa que nos permite, né, dividir esses custos com uma base maior de consumidores. Vai lá no Amapá. Você tem tudo por fazer. Quantos habitantes tem o Amapá? Qual é a capacidade de pagamento desse usuário? Então, esse modelo do saneamento, ele é um modelo mais complexo, né? Ele envolve discussões, inclusive no nível constitucional, que era um pouco do teu ponto, Júlio, de como é que é o melhor arranjo. Será que esse arranjo pulverizado de 5 mil municípios, cada um cuidando do seu, vai dar certo? O setor elétrico é um exemplo a ser observado, não ser copiado, tá? Porque tem as suas diferenças e grandes, tá? Mas o setor elétrico é um setor que é federalizado. A União Federal toma conta do setor elétrico. A gente teve um programa anos atrás, do Luz para Todos, em que o governo federal induziu, e aí a gente tem aí uma distribuidora por estado, transmissões, mas é a ANEEL, é o governo federal que regula tudo. Então você tem um único poder concedente. No saneamento nós temos 5 mil, Júlio. Então, e essa discussão, desculpa então, mas essa discussão que você falou, ficou pensando nisso. A densidade favorece uma priorização do ente privado, mas a dispersão em locais e ermos com distâncias muito grandes, talvez seja ou coloca tudo no mesmo pacote, ou tem que continuar tendo uma discussão de como que o Estado também olha para aquilo. Enfim, porque é complexo. É isso. Como você me pediu uma visão nacional como presidente da ABS, o que a gente sempre defendeu aqui, né? A eficiência. Se você for olhar estritamente como viabilidade econômico-financeira, como um negócio, algumas áreas do país não vão ter viabilidade econômico-financeira. Então, quando você traz aqui essa percepção, que está corretíssima, da gente aglutinar, isso tem um nome técnico, chama-se subsídio cruzado. No jargão popular, é embalar o filé com osso. Então, você vai ter uma grande cidade que vai te dar um superávit ali para poder atuar numa pequena cidade que também precisa da infraestrutura. Então, o conceito de regionalização é muito importante no saneamento, porque a gente consegue praticar isso, né, em termos de subsídios cruzados entre bases, inclusive de consumidores diferentes, que têm maior poder aquisitivo do que outros, com tarifas diferentes, tarifas sociais, mas que no todo essa conta fecha, essa conta se equilibra. Esse desafio não é simples. Então, essas modelagens econômico-financeiras, né, das concessões, das privatizações, também tem muito como uma condição de sucesso para isso, né? E, de novo, sem tecnologia nada disso funciona, né? Não dá para fazer um negócio desse aqui que nós estamos falando de modelagem sem um apoio, né, estrutural de ferramentas digitais como a gente tem hoje. Você imagina, né, como é que você vai orçar, como é que você vai chegar num custo, né, de quanto se vale para fazer um investimento no estado do Amapá? Cara, a primeira pergunta é qual é a extensão de rede que tem que ser executada lá, né, entendeu? Então, isso com bases digitais, a gente vai dizer, vamos chegar lá e vamos ficar vistoriando cada rua do Amapá e medindo isso. Isso não existe, entendeu? Então, essa condição de hoje, né, de ferramentas tecnológicas que chegam no limite no projeto BIM, isso aqui é o estado da arte, gente. Mas o saneamento brasileiro ainda está um passinho atrás. Então, quando você me pergunta ali, eu sou um otimista comedido. Eu acho que a gente tem um indutor de 2033, nós vamos avançar muito até lá, mas eu confesso que eu não vejo o Brasil ainda universalizado 100% de água, 100% de esgoto coletado e tratado em 2033. Os investimentos que estão sendo feitos de pujantes aqui em São Paulo, no Rio de Janeiro, em algumas cidades, ainda não chegaram para o Brasil inteiro. Estamos em direção. As concessões começaram a andar, as empresas começaram a se movimentar, mas nós temos aí 27, 28, 29, 6, 7 anos para fazer, né? Para uma indústria de base como é o saneamento, não é tarefa trivial, né? Essas mega obras que a gente falou do Integra Tietê, que são grandes interceptores, são obras longas. Eu estou falando de quilômetros e quilômetros de túneis, em que a gente faz isso com método não destrutivo, etc. Claro que essa proporção, eu estou falando aqui de São Paulo, mas você vai ter as capitais aí das grandes centros urbanos que também têm o mesmo desafio, né, que é o esgoto. A água, ela tem uma condição mais favorável, né? Primeiro, de novo, porque ninguém vive sem, né? Segundo, que os diâmetros são muito menores. São os canos que transportam água, eles são pressurizados. Então, eles conseguem chegar mais longe com um tamanho menor. Agora, quando você fala de esgoto, não. O esgoto só desce.
Ele só obedece à lei da gravidade. Então você tem que aglutinar isso numa escala em também condições que respeitem o meio ambiente. Não é todo local, Júlio, que eu posso instalar uma estação de tratamento de esgoto. Eu não tenho licença ambiental para fazer isso. Você tem que ter uma condição em que a gente possa ter o corpo receptor, o rio, capaz de receber essa carga tratada, né? Então tem toda uma complexidade. Por isso que o planejamento é a base de tudo. E pegando esse exemplo, acho que é uma parte do internacional. O que tem... A gente está em que local na fila do pão do global, pensando nisso? Você falou, eu esqueci desse ponto, foi importante. A gente tem feito muitos benchmarkings, né, para olhar para o estado da arte, né? Por que a Europa conseguiu? Por que os Estados Unidos conseguiu? Tá? Primeiro, porque eles tiveram apoio financeiro. Começa por aí, né? A União Europeia é um grande subsidiador. Então você aglutinou ali 30 países que estão bancando e colocaram isso como uma política pública. Cara, então nós vamos ter 100% de água, esgoto, que é o básico. É o básico, tá? Aí você tem um segundo vertente, que é a vertente da eficiência, né? Hoje nós estamos trazendo para o Brasil tecnologias, por exemplo, de tratamento de esgoto com reaproveitamento do lodo gerado e do biogás. Coisa que não é comum no Brasil e na Europa e nos Estados Unidos já se faz. Eles estão algumas centenas de anos na nossa frente, começaram antes, é só isso que eu falo. Eles não são melhores que a gente, não é que nós temos os engenheiros de lá são melhores que os daqui, muito pelo contrário, tá? Muito pelo contrário. Acho que aqui nós temos mais desafios e nos obriga a reinventar cada vez mais. Mas a gente tem aqui inspirações importantes, né, de modelos que deram certo, modelos que não deram tão certo, tá? Mas com tecnologias que foram desenvolvidas e aplicadas, testadas e que estão ou não performando. Então a Sabesp, olhando aqui na minha função de planejamento e projetos, a gente tem buscado se inspirar em cases de sucesso mundo afora. Vou pegar um exemplo aqui, né? Falei um pouco do tratamento do lodo e o biogás. A gente tem as duas principais estações de tratamento de esgoto aqui da região metropolitana, que são Barueri e São Miguel, na zona leste, São Miguel, e Barueri aqui na zona oeste. São Miguel, nós estamos ampliando para uma capacidade de 5.500 litros por segundo. É uma vazão absurda, né? A gente fala, 5 metros cúbicos. Cara, 5 metros cúbicos é água pra dedéu, né? E aqui em Barueri, cara, 22.500 litros por segundo. Aqui é 15 milhões de pessoas tendo o esgoto tratado aqui. Aqui é 3 milhões de pessoas tendo o esgoto tratado. Então, nessa rota tecnológica de ampliação dessas estações, nós estamos trazendo essa eficiência maior para elevar o nível, né, além do tratamento do esgoto. O esgoto ele tem um subproduto que é o lodo. O lodo é a matéria orgânica que se você devolve a água limpa para a natureza e ele fica um resíduo, né? Esse resíduo tem um valor energético muito, muito grande, que poucos aqui no Brasil ainda estão explorando. Então, a gente percorreu o mundo, né, com essa rede de ABS, de Conselho Mundial da Água, IWA, International Water Association, vendo onde é que está o estado da arte dessas tecnologias para aplicar eficiência no saneamento. O eixo do digital, nós estamos acompanhando, e vocês estão nos ajudando, né? A FF está ajudando. Agora, o eixo da transformação da tecnologia aplicada ao processo, né, é algo que a Europa já evoluiu, os Estados Unidos já evoluiu. Então, nesses projetos de Barueri e São Miguel, a gente vai fazer o reaproveitamento desse lodo. Esse lodo vai ser digerido, né, não quero ser muito técnico aqui. A gente vai usar esse biogás para gerar energia elétrica. Eu vou voltar nas minhas aulas de escola lá, né? Lavoisier, né? Nada de ser criança, você pede, você transforma. Vai transformar isso em algo reaproveitável. Veja, hoje esse produto é um descarte. Ele vai lá para um aterro sanitário, porque é um material contaminado. Gera uma dúvida. Então, o que nós vamos fazer com isso? Nós não vamos mais descartar. Nós vamos gerar energia elétrica a partir do biogás gerado da decomposição do esgoto. Então, é um upgrade. É claro que isso custa, isso não é realidade de CAPEX, de investimento para grande parte do Brasil, mas essas rotas são possíveis, né? Hubs de lodo que a gente está desenvolvendo aqui, onde a gente possa reaproveitar esses recursos, geração de energia elétrica a partir da própria rede. Você tem relevo da cidade que tem bombeamentos para subir e depois na queda você pode gerar energia elétrica. É o princípio da hidrogeração. Então assim, tem um mundo de eficiência a ser explorado, né, Júlio e Lucas, que a Sabesp está na vanguarda desse movimento, olhando para exemplos internacionais. O setor de saneamento, acho que ainda tem uma evolução do mínimo,
que é o que eu disse para vocês. Tem ainda milhões, mais de 30 milhões de brasileiros que não têm acesso a esgoto. Não tem acesso. Então, como é que eu vou falar de tratar o lodo se não tem nem o cano na rua? Então, é uma jornada. São anos. Espero que até 2033 a gente avance o mais próximo por cento desse 100%, para que a gente chegue aqui em 2034, vocês me convidam de novo, a gente faz um panorama e fala, cara, pô, agora já está na hora de levar biogás lá para Amapá, já está na hora de... Entendeu? Porque eu acho que essa jornada ainda eu não vejo como uma coisa uníssona no setor. São realidades muito distintas, com peculiaridades regionais que precisam ser respeitadas, mas o modelo tem que endereçar. Nós não podemos conviver mais com doenças de veiculação hídrica no século XXI. Nós estamos falando de IA, nós estamos falando de PIN, e o cara não tem o básico ali, Lucas. Então, é um pouco da minha indignação como sanitarista, porque isso tem que ser uma prioridade de política pública. Não pode, assim como é segurança, assim como é saúde. Cara, cada real investido no setor de saneamento pode economizar mais de R$8 no sistema de saúde. Pouca gente fala disso. Se a gente tiver o esgoto coletado e tratado, você reduz a pressão no SUS. Você reduz a pressão no SUS. Perfeito. Eu quero fazer uma pergunta, por favor? Eu queria fazer uma pergunta, indo para o encerramento aqui da nossa fala, Marcel, você deu pistas disso aí, que você falou. Se a gente ainda não tiver a maturidade nacional, e ela é heterogênea por N motivos, ou global, ela também é heterogênea, mas eu posso acelerar, eu não preciso passar pelos mesmos problemas, eu não preciso ser tão lento por causa da curva de aprendizado. Perfeito. Sabendo disso, e o estágio para onde aponta as inovações, e aí eu vou trazer o tema IA agora. Como você vê o impacto dessas inteligências artificiais de maneira mais genérica, mas pode ser para o lado do sensores automatizados, ou aprendizado de modelos e simulações. Eu vou um pouquinho para parte aqui de lógica fuzzy ou raciocínios não lineares para eu conseguir fazer modelos preditivos. Essa IA aplicada, quanto que ela pode nos ajudar? E a pergunta é, em que momento ou quando você acha que a gente consegue incorporar para gerar impacto na sociedade essas que a gente enxerga hoje tecnologias disruptivas? Acho que, Júlio, eu falo... Pergunta fácil, né? Não, mas acho que o podcast está sendo excelente porque a gente está falando de política pública, a gente está falando da organização do setor e linkando isso com a tecnologia, né? A tua pergunta é muito importante e vou dizer aqui da experiência da Sabesp, que a gente está liderando ali com muita honra, tá? A gente já tem uma IA preditiva trabalhando conosco na área de projeto. Eu hoje tenho a capacidade de simular cenários, né, para escolher a melhor rota tecnológica, a melhor relação custo-benefício para cada situação. Então, o que eu demorava, por exemplo, dias com ali 4, 5, 6 engenheiros debruçando para fazer um estudo de viabilidade econômico-financeira, né, escolher se a tecnologia A para tratamento de esgoto vai ser mais barata ou menos barata, dependendo do meu objetivo, se é gerar energia elétrica ou não. Hoje eu faço em 1/10 desse tempo. Eu tenho uma IA preditiva acoplado em sistemas, né, em que a gente já está fazendo. Então isso já é uma realidade. A gente se olhou isso ao redor do mundo. Tem muito pouco ainda, porque isso está em desenvolvimento. Né? A IA do chatbot todo mundo já conhece. A IA do agente é outra coisa. A IA dessa condição aplicada ao negócio é uma coisa que está evoluindo muito, muito rápido. Então, como é que eu vejo isso? Né? A gente vai ter, acho que num curto espaço de tempo, e é um desafio que eu lancei aqui para os parceiros da Autodesk, lá em Chicago, quando a gente teve recentemente, né? A gente tem hoje um acesso à tecnologia, uma condição de modelagem digital do terreno muito, muito maior do que quando eu estava lá na escola. Pô, quando as minhas aulas de topografia, né, quando a gente fazia até onde, cara, era o teodolito. Você tinha a estação total, que depois virou isso em AutoCAD. Cara, hoje você tem nuvem de pontos. Hoje você tem, que barateou muito isso. Também. Cara, então você tem condição, você tem imagem de satélite com precisão milimétrica, né? Então nós já temos um modelo digital do terreno. Acho que tem uma IA vindo aí para nos ajudar em projetos otimizados. Nascido em biblioteca BIM. Eu acho que nós estamos... Não estamos longe, sabe, Júlio e Lucas? Porque
eu já estou vendo isso acontecer de uma certa forma. E o profissional do setor que estiver aqui me ouvindo e vendo precisa estar atualizado e ligado nisso. Se conecta nisso. Né? Porque essa é mais uma disrupção tecnológica, na minha visão. Né? A gente não sabe ainda o poder da IA. Eu sou um cara, de novo, otimista comedido. Eu não nego essas coisas, mas também não acho que é a panaceia. Pô, a IA vai resolver tudo. Não é assim. Né? Eu acho que nós, como tudo na vida, nós vamos ter que buscar um equilíbrio. Mas eu estou vendo aqui, né, uma condição muito promissora na área de planejamento e projeto, não só para o saneamento, mas em todas as indústrias de infraestrutura, simulando, prevendo, antevendo, para que você seja mais racional em tempo, em recursos dispendidos. Você testa, né, muito mais possibilidades num tempo muito mais curto, estressa essa condição, né, de projeto, que ali vale tudo. Você está num gêmeo digital, você está numa condição em que antes disso ter o deployment aí que a gente fala, né, antes de a gente chegar na obra, propriamente, de abrir o primeiro buraco, cara, você já anteveu 90% dos teus problemas. Então você vai ter uma obra mais enxuta, mais barata, com o menor impacto possível e um sistema performando melhor. A inclinação do tubo faz uma diferença enorme na vazão que vai chegar às vezes. Isso simulado numa condição com uma IA, pode prever, a gente está usando isso hoje com detecção de satélite, por exemplo, para prever vazamento. Quais são as zonas de pressão que estão ali mais sujeitas em função da idade da rede, por exemplo, para prever. Isso já é realidade. Não é realidade no Brasil inteiro, mas dentro da Sabesp já é. A Sabesp está numa jornada, gente, de transformação digital, né? E vocês são um desses parceiros que certamente vão elevar o nível aqui da conversa, né, em muito tempo. Acho que nós estamos aqui, nós ainda não descobrimos todo o potencial acoplado da IA, dessas condições, mas a gente está com bastante responsabilidade, né, na vanguarda desse movimento aí. Muito bom. Obrigado. Lucas, você perguntou algo mais? Não, acho que é agradecer, porque uma coisa que eu acho que é muito importante e eu fico muito feliz também de perceber esse olhar da Sabesp para a inovação além do óbvio, mas também um olhar de falar assim, eu sei que não vai resolver em 2 anos. A sua frase para mim foi muito interessante, porque eu estava me lembrando quando eu teve as primeiras iniciativas de implantação de um ambiente comum de dados, que a gente dá hoje, né, como um pressuposto para se trabalhar em BIM na Sabesp, há uns 6 anos atrás. Não se resolveu em 2 anos, claro, né? Então é um investimento, é um olhar de falar isso aqui faz parte do nosso processo, vai melhorar o que a gente está fazendo e hoje já se colhe os frutos. Por exemplo, falar em CDE na Sabesp não se fala, já é dado como pressuposto. É isso aí. Né? Então é muito bacana de ver isso e aí você passa a falar um olhar, bom, o que está vindo agora, o que eu posso olhar? É isso, é exatamente isso. Gente, obrigado. Vamos lá. Não, eu ia perguntar, e quem quiser continuar esse papo contigo, te acompanhar, onde te acha nas redes sociais, no LinkedIn, como é que alguém fala, cara, eu queria bater o papo contigo, como é que te encontra? Me encontra no LinkedIn, né, a rede que eu tenho mais utilização aí, até em função do tempo. Marcel Sanches, vocês vão me ver lá, né, só procurar Marcel Sanches, você vai ver lá o diretor de planejamento de projetos de engenharia na Sabesp. Eu me defino aqui como um cara que gosta de inovação, né, que nós precisamos ter uma visão de longo prazo. Eu, como diretor de planejamento, não posso pensar em 2027, eu estou pensando em 2060. Né? Nós temos ali, acoplado com tudo que a gente falou, olhar não só para a universalização. Nós temos um pilar da nossa estratégia olhando para a segurança hídrica. É um grande desafio. Nós estamos em cenários de mudança climática. Quanto vai chover o ano que vem, Júlio? Não sei, mas eu tenho sistemas preditivos que me ajudam a operar reservatórios para que a gente possa salvar água em determinado período do ano, controlar as pressões nessa rede, né? E planejar o futuro. Quanta água eu vou precisar em 2045 para atender Guarulhos? Eu tenho isso hoje. Com essa modelagem que a gente olha para o todo. Então, esse papo aqui poderia ficar por horas e horas e horas falando. Eu vou caminhar para encerrar, mas eu sou um adepto dos sistemas complexos. E Edgar Morin falava um pouco sobre isso. Imagina como é que eu vou prever a mudança climática, El Niño, Laninhas, a inversão migratória, posso ter um impacto migratório, eu tenho a questão demográfica, eu tenho uma mudança no padrão de consumo, por exemplo, se a mesma IA está consumindo muita energia. Então ela também é um demandante de energia que vai competir. Uau! Como é que eu modelo tudo isso? É um desafio complexo. Precisa de planejamento, precisa de gente dedicada. Gente como o Marcel trabalhando precisa aí. De não só o Marcel, tem um time, né? O Marcel não faz nada sozinho. Essas cabeças precisam existir, elas são
coletivas, né? É isso, por isso que eu acho, de novo, como um otimista comedido, né? Quem tá com medo aí que a IA vai engolir tudo e vai substituir a gente, eu não acho, eu não sou desse adepto. Eu acho que a gente precisa usar com inteligência e buscar aonde a gente tem esse equilíbrio homem-máquina, homem-inteligência artificial, para extrair o melhor para a sociedade. A Sabesp é uma empresa que tem, na sua vocação, no seu DNA, fazer o bem para a sociedade. A gente não vende um produto, a gente entrega saúde. Né? Então, de fato, isso acoplado para uma condição aqui da sociedade paulista, quiçá no futuro do Brasil, quiçá do mundo, porque a gente pensa grande, a gente sonha grande, levar tudo isso para uma outra jornada, para que toda essa base que ainda não tem o saneamento, a gente possa chegar com esse jeito Sabesp de fazer as coisas. Né? E essa jornada acho que só está começando. Nós estamos no ano 1 da nova Sabesp. Então, a gente vai voltar aí certamente, acompanhem nas nossas redes aí, tem muita coisa para a gente fazer aí. E a gente conta muito com a FF aí, com os nossos parceiros, porque a jornada só está começando. Tamo junto. Tamo junto. Obrigado, Marcel, mais uma vez. Obrigado a vocês aí pelo convite. Obrigado a todos que ficaram conosco aí. Pessoal, agradeço então. Encerro agora esse podcast. Lembrando, quer saber um pouco mais? Acompanhe nos nossos canais, Instagram, tá no LinkedIn, tá no YouTube, todas as redes sociais. A gente vai compartilhar muito conteúdo de qualidade a partir de agora na segunda temporada. Então nos acompanhe. Um abraço. Abração.